Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que horário você está ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo. Este é o Biocast, o podcast onde você aprende um pouco sobre biologia, conservação, educação e mais um tanto de coisas. Nós somos estudantes de ciências biológicas e estamos aqui para levar a vocês a ciência de forma rápida e prática. Eu me chamo Eduarda e é um prazer ter vocês conosco. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de ouvir meus colegas. Gente, por favor, se apresentem. Oi, gente, eu sou o Eduardo, também sou estudante de Ciências Biológicas e é um prazer imenso estar aqui para compartilhar com vocês e escutar também de nosso convidado de hoje muito sobre assunto de ciências biológicas, da vida, da sua evolução e da sua magnitude como um todo. Fala Duda, fala Dudu, fala você de todo mundo que está ouvindo a gente, não importa onde você esteja. Eu sou Pedro Cavalcante, também aluno de Ciências Biológicas como essa galera, e é um prazer estar aqui para mais um Biocast. Gente, agora, muito obrigado para você que está aqui. A gente vai bater um papo muito bacana aqui com o pessoal. E, sem mais delongas, Pedrinho, solta a vinheta. Bom, pessoal, a gente está aqui para falar com um tema muito legal que é graus de isolamento e a conservação da biodiversidade. Para falar sobre esse tema aqui com a gente, nós convidamos, nós intimamos ele que é referência quando o assunto é biologia marinha, oceanografia, biodiversidade, ecologia. Ele que já é famoso pelas entrevistas aos telejornais da rede aberta de televisão. Mas antes, vamos ouvir o que a Ingrid Mello tem pra gente hoje. Você sabe quem foi Chico Mendes? Chico Mendes foi um líder sindical e ativista ambiental brasileiro. Ele dedicou sua vida à preservação da floresta amazônica e aos direitos dos seringueiros. Chico Mendes ficou conhecido internacionalmente por sua luta contra o desmatamento e pela defesa dos povos indígenas. Infelizmente, ele foi assassinado em 1988 devido às suas atividades de proteção ambiental. A gente está aqui para falar com um tema muito legal que é graus de isolamento e a conservação da biodiversidade. Para falar sobre esse tema aqui com a gente, nós convidamos, nós intimamos ele que é referência quando o assunto é biologia marinha, oceanografia, biodiversidade, ecologia. Ele que já é famoso pelas entrevistas aos telejornais da rede aberta de televisão. Seja bem-vindo ao nosso Biocast, professor Gabriel Luiz Le Campion. Professor, antes de a gente começar, fala um pouquinho para a gente aí, se apresente para a gente, né, sobre a formação do senhor e o trabalho do senhor. Isso, eu, como aluno na época, né, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, porque na época não tinha bacharelado. Aliás, a biologia nem conselho tinha, né? E antes era chamada de História Natural. Tá? Aí depois é que passou a ser, a História Natural se dividiu em 4 ciências, que foi a matemática, a química, a física e as ciências biológicas. E eu venho de lá, né? Venho de lá. Tive professores que eram da História Natural. E aí a gente veio aprendendo, né? Temos uma prática muito boa. Trabalhei no órgão de meio ambiente, inclusive na fundação do órgão de meio ambiente, em 5 de junho de 75, e na época eu fui gerente de projeto de recursos naturais.
onde se fez as principais reservas biológicas aqui do estado, né? E as áreas de preservação. Em 78 eu ingressei na universidade como professor colaborador inicialmente e depois como professor auxiliar. E vim subindo até onde eu estou hoje, né? Como adjunto 4. Maravilha. Então vamos lá para a gente começar com o nosso tema, né, Dudu? Sim. Professor, para a gente começar a introduzir o que a gente quer ouvir que o senhor fale um pouco dentro das suas ideias, da literatura que o senhor busca. Para o senhor, o que seria biodiversidade? Olha, biodiversidade, a definição já diz, né? Ou diversidade biológica, né? Tem a ver com a quantidade de espécies que existe em uma determinada área, seja essa região uma ilha, um continente, não é? Ou até mesmo a biosfera. Maravilha. Então, professor, como anda o processo de conservação da biodiversidade, né? O que é que o senhor tem visto durante esse tempo de experiência do senhor? Olha, eu trabalhei com preservação e trabalho ainda, né? Tem um projeto mais recente nosso, foi em 2015, com a implantação da reserva da Piscina do Amor, né? A RESEC, lá, a área de exclusão da Piscina do Amor, na Pajuçara, na praia da Pajuçara. E, à medida que vai passando, a gente vai tentando implantar outras. Estamos tentando aqui na região do Francês, tá? Para colocar aqui, para ver se a gente consegue salvar um pouco do último núcleo de restinga que existe, não é, aqui próximo. Muito bem, professor. A gente percebe que o nosso país era muito rico em biodiversidade, mas ao mesmo tempo, como é difícil esse processo de conservar essa biodiversidade. Professor, e para a gente está falando muito também, quero ouvir que o senhor fale sobre graus de isolamento. Eu quero que o senhor dê aquela explicação fantástica das suas aulas. O senhor poderia explicar para a gente o que seria essa relação dos graus de isolamento com a biodiversidade? Isso. Na realidade, eu posso voltar um pouco à pergunta anterior ainda, porque eu não tinha encerrado, eu só fiz uma pausa. Na pergunta anterior, você me perguntou como anda, né, a conservação da biodiversidade. Pois bem, conservar no país é meio complicado, vou lhe dizer por quê. Porque as nossas instituições, elas são carentes, não é, de fiscalização. Por exemplo, o IBAMA aqui só tem 2 fiscais, não é, e um está para se aposentar. Então, o governo brasileiro, ele não é bom em manutenção, tá? Manter as coisas. É meio complicado. E aí a gente tem deficiência em fiscalização. Com isso vai favorecer, não é, a degradação desses poucos ecossistemas que nós conseguimos conservar. Tá bom? Em relação a esse grau, né, de isolamento, primeiro você tem que entender o que é isolamento. Não é? A gente fala em isolamento de forma que uma espécie, um grupo, uma comunidade, ela fique espacialmente isolada ou geneticamente isolada. Tem vários tipos de isolamento, né? Começa por aí. A outra, se, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na teoria da ilha, né? Do isolamento. Isso. O efeito ilha. Sim, sim. Vocês conhecem isso, né? Então, a questão do isolamento, ele é maior, o grau, ele é maior ou menor, por exemplo, no caso das ilhas, quanto mais distante do continente essa ilha estiver, ou seja, quanto mais isolada ela estiver. Mas você pode ter, por exemplo, isolamento no continente. Por exemplo, você tem um núcleo de floresta que permanece isolado porque toda a área do seu entorno foi desmatada.
Então, você tem um isolamento ali que tem um grau elevado, não é? Dependendo da distância do desmatamento em relação a outra área florestada. Não é? Se for uma distância razoável, por exemplo, você pode ter problema de comunicação entre as espécies, ou seja, dificulta o trânsito de espécies de uma área para outra. E aí você tem um grau de isolamento maior. Você tem processos naturais de isolamento, não é? Como eu falei, uma ilha ou mesmo no continente, quando você tem, por exemplo, a presença de um cânion separando duas áreas distintas, como você vê lá no São Francisco. Tá? Ou você tem um rio muito forte, muito potente, que ajuda também a isolar duas áreas. Né? E isso é natural. Certo. Então, só para a gente ficar mais claro aqui para a gente, talvez até que o senhor já tenha dito, né? Mas para ficar mais claro aqui para a gente, para a galera que vai ouvir a gente, como é que esses graus de isolamento eles se relacionam com a biodiversidade em si? Ele é bom, ele é ruim, é relativo? Depende do que você considera grau de isolamento, como eu falei. Se você tem um elevado grau de isolamento, você vai contribuir naquela região para o aparecimento de novas espécies, não é? Mas, em compensação, você vai ter um isolado, não é? Mais acentuado. E aí isso vai delimitar se você vai ter uma maior biodiversidade ou uma menor biodiversidade pelo tamanho da área isolada. Sim. Tá? Porque você tem populações que vão estar ali numa área pequena, por exemplo. Isso vai limitar muito o número de populações, não é? E populações pequenas, elas são mais fadadas à extinção. Isso. Ok? Então, você tem perda de biodiversidade nesse caso. Beleza, perfeito. Entenderam? Perfeito. Então, numa área maior, você vai poder aumentar a questão da migração, da imigração e da emigração. Então, você pode ter um fluxo maior, tá, de indivíduos, e isso também favorece a uma biodiversidade maior. Perfeito. A gente está se aproximando do final do nosso Biocast de hoje, mas antes vamos ouvir o que a Clara Calheiros trouxe para nós hoje. Então, minha gente, só para agregar mais ao nosso podcast, vão aqui algumas curiosidades, né? Como foi exposto durante a entrevista, a deficiência na fiscalização no nosso país, ela não é uma novidade, infelizmente. Tanto que o próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele só foi instituído tecnicamente de forma recente, que foi lá nos anos 2000. Mas como é que isso entra no nosso assunto? O lance é que, apesar de áreas naturais protegidas existirem há bastante tempo no nosso país, como no caso do Horto Florestal, que é atualmente conhecido como a Floresta Nacional de Lorena, o fato é que o estabelecimento das unidades de conservação, eles foram um marco importantíssimo que possibilitou marcar por lei espaços para preservar diversas áreas de proteção de ecossistemas locais. Tanto que, a nível nacional, né, como curiosidade, o Brasil ele conta com praticamente 2.446 unidades de conservação. Cada uma delas, obviamente, sendo extremamente necessárias para a redução de fatores que aumentam o grau de isolamento entre as populações presentes nas regiões que são delimitadas para a proteção ambiental. Isso. Bem, professor, a gente fica por aqui. É um momento rápido, porém de muito aprendizado. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que participou da produção desse podcast, o pessoal do roteiro, da edição. Muito obrigado. Também gostaria Você pode dar um de agradecer. minutinho só?
Claro, claro. Por favor. Um minutinho. O planeta ele faz isso com os continentes também. Só que em vez de pouco tempo, ele leva milhões de anos, né? Então tem período em que os continentes se juntam e aí novas espécies vão aparecer, espécies vão se extinguir, e tem períodos em que os continentes se afastam quando há formação, então, como consequência de novos oceanos. E aí as espécies também vão mudar. Tudo isso acelera o processo evolutivo. Certo. Olha, muito bom. A gente continua nos agradecimentos. Eu gostaria de agradecer ao senhor por participar, aceitar esse convite, essa intimação. E gostaria de perguntar se o senhor tem alguma consideração final para falar sobre esse assunto da conservação, que o senhor gostaria de deixar, a mensagem que o senhor gostaria de deixar como biólogo a quem vai estar ouvindo a gente. Isso. A primeira coisa é que a gente, geralmente, quando fala em conservação, a gente está olhando para os macro-organismos, né? A biodiversidade ela é muito maior nos organismos menores, principalmente os micro-organismos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas reservas biológicas, nossas áreas de preservação, notadamente em relação a incêndios criminosos, que são muito comuns. Isso prejudica muito a microbiota do solo, não é? E prejudica muito o ecossistema como um todo e, portanto, a biodiversidade. Então, o que o biólogo pode fazer é, além, não é, desse tipo de atividade que vocês estão fazendo, que é uma atividade educativa, informativa, né, ele tem que lutar mesmo, não é, pela natureza, para defender essa biodiversidade tão importante, principalmente nas nossas regiões tropicais. Porque no primeiro mundo, eles conservam bem as florestas dele, né? O problema está no nosso caso aqui. Então, os nossos ecossistemas estão sendo ameaçados. E se vocês puderem divulgar qualquer coisa que vocês vejam, denuncie, não é? Ah, mas o órgão de meio ambiente não age. Denuncie ao órgão de meio ambiente, vão no Ministério Público, entendeu? Tirem fotografia. Hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica no celular, não é? Divulguem isso nas redes sociais. Tudo isso são atitudes importantes em prol da preservação. Então, nós finalizamos esse podcast por aqui. Eu gostaria de agradecer a você que parou um tempinho para nos ouvir. Muito obrigada a todo mundo que está aqui participando, Pedro, Eduardo, professor, Gabriel. É um prazer estar com vocês. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, e que vocês possam aproveitar esse podcast, compartilhe com quem você quiser compartilhar, que realmente eu creio que você vai aprender muito. Boa noite, pessoal, e até uma próxima. Valeu, eu também Boa quero noite. agradecer a todos vocês, equipe, ao professor, por ter aceitado esse convite, ao pessoal aqui por trás, né, que vai aparecer depois do ao vivo, né, com uma gravação especial com a Clara e com a Ingrid também. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua presença, sempre dando aulas fantásticas. Em pouco tempo que o senhor falou aqui, já aprendemos bastante. E com certeza, quem está ouvindo esse podcast também aprendeu muito e com certeza pegou o recado que o senhor deu aqui no final. Muito obrigado e continue assim. O senhor contribui muito, não só com a nossa universidade, mas com o conhecimento de todo o mundo que passou pelos seus ensinamentos. Obrigado e boa noite. Agora é só curtir, compartilhar esse material com todo mundo e até o próximo Biocast.